Buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas. Muito boa tarde Eutelsat a 8, todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 em diferentes países e lá em Cadereyta, na congregação que o reverendo Oscar Carilho pastoreia no México, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim, que esté conectado e em todos os en lugares esta ocasión, que nesta hoy ocasião viernes estejam conectados. 29 de noviembre de este Hoje é año sexta-feira, 2024. 29 de novembro deste ano Vamos al libro de 2024. Efesios, Vamos buscar no livro de Efésios, en el capítulo 4, no capítulo 4, verso 7 en adelante, donde nos versículo dice: 7 em diante, onde nos diz: Pero a cada uno de nosotros fue dada mas la a cada gracia de nós conforme foi a la dado medida a del don de graça Cristo. conforme a medida do dom de Cristo, Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, pelo y que dio diz, dones a subindo los ao hombres. alto, levou o cativo o Aí cativeiro e deu uma dons estrela de aos Davi à homens. esquerda. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Y eso de Davi. que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido Ora, primero isso que a las ele partes subiu, más que é, bajas de la senão que tierra. também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos Aquele los que cielos desceu para é llenarlo também o todo. mesmo que subiu acima de todos os céus E para ele mesmo cumprir todas as constituiu coisas. A unos apóstoles, Ele a mesmo otros deu profetas, uns para apóstolos, a outros outros para evangelistas, profetas, a outros outros para pastores evangelistas y maestros, e outros para pastores e doutores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, querendo o aperfeiçoamento dos santos edificación para del a cuerpo obra de do Cristo. ministério, para a edificação do Ahí a la corpo de izquierda Cristo. dibuja una estrella de David. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Y también en esta otra Biblia dibuja una piedra angular y las edades. Nessa outra Bíblia desenhou Aí à uma pedra esquerda, angular e as eras Hasta do que lado todos esquerdo. lleguemos a la unidad de la fe y del Até que conocimiento todos del cheguemos à Hijo de unidade Dios, da fé a un varón e ao perfecto, conhecimento do a la Filho de medida de la Deus, estatura de la a varão plenitud de perfeito, Cristo. à medida da estatura completa de Y ahí, Cristo. en ese espacio escribe Efesios 4:30. Nesse E a la espaço derecha escreveu dibuja una Efésios piedra angular y las 4:30 e do edades, lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. para que ya no seamos niños fluctuantes, Para que não llevados por sejamos mais doquiera meninos de todo inconstantes, viento de doctrina, levados em por roda por todos os estratagema de ventos hombres de que doutrinas, para engañar pelo emplean engano con dos homens astucia que, las com artimañas astúcia, del error. enganam Sino que fraudulosamente. siguiendo la verdad en amor, crezcamos Antes, en todo seguindo a en aquel verdade que em es la amor, cabeza, cresçamos em tudo esto naquele es, que é a cabeça, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado do y qual unido todo o entre corpo sí bem por ajustado todas las e ligado coyunturas, pelo que se auxílio ayudan de todas as mutuamente, juntas, según la segundo as actividad justas propia operações de cada miembro, parte, faz o recibe su aumento do corpo crecimiento para a para ir sua edificándose en edificação amor. em Y amor. dibuja una estrella de David Aí desenhou uma a la estrela de derecha. Davi do lado direito. La estatura de la plenitud de Cristo. A estatura da Ese es el plenitude de tema que Cristo. estaremos escuchando y viendo para Esse esta é o ocasión, tema que estaremos que foi escutando e predicado vendo nesta sábado 18 ocasião, de que foi julho pregado sábado 18 de de julho 2009 em de Bogotá, 2009 em Pueden Bogotá, tomar Colômbia. asiento, Podem por assentar, favor. por favor. En el mensaje La venida del Mesías, Na mensagem A Vinda do predicado por el Messias, Dr. William Soto Santiago el 16 de pregado pelo noviembre del Dr. William Soto 2012 Santiago em en Buenos 16 de Aires, dezembro de Argentina, 2012 em Buenos Aires, nos Argentina, dice: La venida del Mesías, nos diz assim: la venida del Señor, a vinda do la Messias, venida del ángel del a vinda do pacto. Senhor, a vinda do anjo Ese do es el pacto, misterio más grande prometido para ser cumplido é o maior mistério en el día prometido postrero, para ser del cumprido no cual último se habló dia, más que de la primera venida do de qual Cristo. foi falado mais do que Pero da para primeira la vinda primera de venida de Cristo. Cristo se dieron más Mas para a detalles primeira vinda de claros, Cristo foi dado mais como que detalhes nacería de una claros, virgen, que nacería mais en detalhes medio del claros, e pueblo que nasceria hebreo, de uma de virgem la que tribu nasceria de do meio do Judá povo y de la hebreu, da tribo de descendencia de Judá David, e da y que descendência de nacería en Davi, Belén de Judea, e que nasceria y em todas Belém da estas cosas. Judéia, e todas essas coisas. Pero para la segunda venida de Cristo, de la cual Mas hay para a más segunda vinda de profecías, Cristo, da qual tem mais pero es profecias, más secreto, mas é menos mais secreto, explicación. menos, No dice menos explicação. será o vendrá Não o diz tal será cosa. ou virá No ou hay tal coisa. detalles, Não tem pero detalhes, sí profecías. mas sim Se profecias. profetizó, se habló más Foi de la profetizado, segunda falou venida mais de da Cristo segunda vinda de que de la Cristo primera venida de do Cristo. que da primeira En vinda el de libro de los Cristo. Sellos, en la página 400, No livro Os Selos, na página 48, 448, nos dice:
Na metade da página nos diz assim: então o oitavo capítulo somente revela a cena do sétimo selo, e a parte da cena não tem outra coisa revelada, e isso não tem nada a ver com o capítulo 7. A revelação do sétimo selo é completamente sem palavras. E se eu tiver tempo, quero dar alguns exemplos. Poderia lhes mostrar como é que desde o Gênesis, esse sétimo selo, aí escreveu a segunda vinda de Cristo em cima. Do lado direito escreveu sem palavras. Um pouquinho mais em cima desta frase, do lado direito. Esse sétimo selo vem sendo anunciado. Esses selos apareceram desde o princípio. Agora, vejam o que o nosso irmão William nos diz aqui, que não tem muitos detalhes, mas sim profecias. Foi profetizado, falou mais da segunda vinda do Senhor. Desde quando? Desde o Gênesis. Se lembram como vemos as coisas nesta manhã? Agora, observa bem como apresentaremos isso. E vamos ver que ao chegar ao sétimo selo, ali termina. No início deste parágrafo que estamos lendo, aí nessa página 448, do lado esquerdo, começando esse parágrafo, escreveu Apocalipse 8:1. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui: esse é o sétimo selo do Apocalipse capítulo 8, versículo 1, e são os trovões. O que é o Apocalipse 8? Os trovões. A voz do anjo forte que desce do céu, no Apocalipse capítulo 10, que falará com essa voz, como quando o leão runge, e 7 trovões emitirão suas vozes, revelando esse mistério e assim, dando a fé aos crentes em Cristo, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Esse mistério será aberto na terceira etapa. Quando esse mistério será aberto, nosso irmão ele disse ali, na terceira etapa. E o que é que Deus está realizando nesse tempo final? No cumprimento dessa profecia? Pois, revelando o sétimo selo, tudo está cumprindo conforme foi profetizado. Esse mistério será aberto na terceira etapa, mencionada pelo reverendo William Branham, da qual dá uma mostra no ministério do reverendo William Branham. Ou seja, a mostra que foi dada foi as 5 manifestações do poder de Deus, e diz, depois no meio da igreja vai se manifestar. Vai ser manifestada a terceira etapa em toda a sua plenitude. Por isso ele dizia, o que vocês viram em parte, disse, onde? Ao reverendo William Branham foi-lhe mostrado que seria em uma grande capa catedral. Vejam, no livro de Citas, na página 119, vou ler acá del livro que se colocou uma parte que aqui eu vou ler do livro que foi colocado uma parte que nesse livro que o irmão ele usava não está, uma porçãozinha que foi colocada nesse parágrafo. E aqui nesse livro que vocês têm, essa versão sim está completa. O resumo, ou seja, o extrato. Aqui iremos vendo, eu estou com o que ele usava aberto por causa dos escritos, mas eu vou ler aqui, desta versão aqui, para ler todo o conteúdo desse extrato seguido, porque aqui tem algumas pausas, reticências, e o editor colocou outro um pouquinho mais adiante de onde ele vinha falando, mas aqui está seguido, assim iremos vendo e iremos lendo os escritos aí também. Vejam, diz assim, página 119, parágrafo 1057. Assim que agora, eu vou dizer algo a vocês que eu não falei durante todo esse tempo.
E é que a coisa que temos estado esperando por muito tempo, muitos anos, 4 ou 5 anos, pode ser um pouco mais. A terceira etapa agora foi vindicada. E eu estou certo que vocês sabem o que é. Agora recordem, nunca haverá uma imitação disto porque não pode ter. Em cima ele escreveu, não haverá personificações. Escreveu em cima do parágrafo. E em cima do parágrafo escreveu também a fé do rapto para a noiva, a igreja e os perdidos. A terceira etapa e o aperto. Ele escreveu aí em cima. Agora está em existência. E eu fui ademoestado disto. Agora, nesse mesmo tempo, acaba de acontecer para poder identificar a sua presença entre vocês, viram? Mas não será em grande maneira até que esse concílio comece com seu aperto. E quando o fizer, quando isso acontecer, os pentecostais e os outros quase poderão imitar qualquer coisa que se pudesse fazer. Mas quando esse tempo chegar, quando vier o aperto, então vocês verão o que viram temporariamente, e aqui no livro de Citas, como já está na parte de baixo aqui, nessa outra versão fica um pouquinho mais acima, e embaixo ele escreveu, quarto Elias, ou seja, essa manifestação de Deus, naquele tempo era temporária, ou seja, era uma manifestação em parte. A manifestação do Espírito Santo no irmão Branham, no qual o Espírito Santo estava operando o ministério de Elias em sua quarta manifestação. Por isso ele escreveu aí, quarto Elias. O que viram temporariamente ser manifestado na plenitude do seu poder. Viram? O que vocês viram em parte, o irmão Branham disse, vocês verão manifestado na plenitude do seu poder. Viram? Viram? Agora, eu tenho que continuar no evangelismo. Aí ele escreveu, Elias continua evangelizando. Assim como foi comissionado no princípio, assim tenho que continuar. Portanto, vocês tiveram a palavra e sabem que devem se esperar e manter firme. Eu tenho que continuar no evangelismo. E, meus amigos, fiquem quietos e simplesmente sigam em frente, pois a hora se aproxima rapidamente, viram? Quando algo será feito. Agora, vocês poderão ver alguma coisinha estranha acontecendo comigo, mas nada pecaminoso, não me refiro a isso, mas me refiro a que é algo estranho para a tendência normal. Porque onde tenho chegado agora, no ministério, estou me detendo aqui e observando esse lugar e esperando o tempo para usá-lo. Qual lugar? Já sabemos qual é. Para quê? Para usá-lo, ou seja, para realizar tudo que corresponde a essa obra que estaria sendo realizada nesse tempo, nesse lugar. E disse, mas será usado. E todos sabem isso, pois assim como a primeira foi identificada, assim mesmo a segunda foi identificada. E se vocês pensarem com cuidado, vocês que são espirituais, como a Bíblia diz, isso é para aquele que tem sabedoria. E em cima de sabedoria escreveu Moisés e Elias. Porque vejam, a fé do rapto é a revelação que os trovões trazem, e os trovões são falados pelos ministérios de Moisés e Elias. Portanto, esse instrumento onde o Espírito Santo está operando os ministérios de Moisés e Elias é a sabedoria de Deus divina, a qual está dando ao povo, à noiva, essa fé do rapto. Isso é para aquele que tem sabedoria. Ele escreveu Moisés e Elias. A terceira está devidamente identificada, viram? Nós sabemos onde está. Assim que a terceira etapa está aqui. É tão sagrado, e aí ele escreveu novamente, Moisés e Elias. Agora recordem que nos selos ele fala de tudo isso também. Vejam, continua dizendo, é tão sagrado, e ele escreveu Moisés e Elias, que não devo falar muito a respeito disto. Como ele me disse no início, disse, disto não digas nada. Vocês se lembram? Isso, anos atrás, ela fala por si mesma.
Aí em cima, na margem em cima, ele escreveu: para os perdidos, a igreja e a noiva. E escreveu: a terceira etapa fala por si mesma. Viram? Mas eu tentei explicar as outras e cometi um erro. Do lado esquerdo, assim para cima, ele escreveu: eu cometi um erro. Essa será a coisa que, na minha opinião, eu não digo que o Senhor me disse isso, mas isso será o que começará a fé para o rápido. Aí ele escreveu: fé de rápido, 2 vezes seguido. Fé de rápido, fé de rápido. Primeiro escreveu fé de rápido e depois escreveu fé para o rápido, seguido. Fé de rápido, fé para o rápido. Agora vejam o que é que começará a fé do rápido, ou a fé para o rápido, o cumprimento da terceira etapa, o cumprimento da visão da capa, que começaria de uma forma progressiva, viram? Ia começar, ou seja, começará a fé do rápido. Começará a fé do rápido porque Deus ia dando a revelação à medida que o Espírito Santo fosse nos dando todo esse ensinamento, todo o conteúdo, toda a revelação do 7º selo. Isso será o que começará a fé para o rápido para ir, viram? Eu terei que ficar calado por um tempinho. Agora recordem, e os que escutam essa fita, vocês poderão ver uma certa mudança no meu ministério desde agora, decaindo, não erguendo, decaindo, diminuindo. Estamos na era agora e não pode ir mais além. Ele escreveu: eu minguarei e ele crescerá. O que nos falou no livro Os Selos, na página 474, na página 474, na parte de baixo, diz assim: eu não sei o que será nem o que vai acontecer. Não sei, somente sei que esses 7 trovões contêm um mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que temos estado esperando. Agora vejam na página 134. Vejam, ele disse: talvez apareça essa grande pessoa que temos estado esperando. E na página 134, quando ele nos fala do Espírito Santo, que está falando aí, que também virá, e a forma que virá, e vejam, e vocês observam, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa, aqui nesse livro ele escreveu, é igual anjo. Mas veja, é um instrumento, o véu de carne, onde o anjo do Senhor, o Espírito Santo, estaria encarnado. O irmão Branham disse aqui, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, aqui na 474, o que ele está anunciando aqui? Está anunciando que esse que vem depois dele é o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Como João, quando apresentou a Jesus, ele disse, ele crescerá e eu minguarei. Ao precursado convém crescer e ao precursor convém minguar. Agora, vocês vejam que aqui no 7º selo, ele já fala um pouquinho mais claro, e no 1º selo está nos falando dessa pessoa onde o Espírito Santo se encarnaria. E que seria Jesus Cristo, ou seja, o Espírito ministerial de Jesus. Ou seja, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda.
474, onde estávamos. Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa. E aí está. Quem é essa pessoa? É o Espírito Santo encarnado na pessoa de Jesus Cristo, compreende? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que temos estado esperando. Onde fala, talvez seja agora o tempo e a hora, em cima ele escreveu, a hora. Talvez esse ministério pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. Do lado direito ele escreveu aí, fundamento. Se for assim, então lhes estarei deixando para sempre. Não terá dois aqui ao mesmo tempo. Mesmo se fosse assim, ele crescerá e eu minguarei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é. Eu vi abrir até onde vi. Agora vejam o que segue dizendo aqui no livro de Citas, onde paramos, na página 119, parágrafo 1057. Estamos na era agora e não pode ir mais além. Aí é que ele escreveu, do lado direito. Eu minguarei e ele crescerá. Temos que esperar um minuto mais, que isso aconteça aqui para alcançar. Então vem o tempo, mas está completamente identificado. Está chegando um tempo em que essa nação vai exercer todo o poder que a besta teve antes dela, o qual era a Roma pagã quando se converteu na Roma papal. Viram? Que essa nação fará isso. Apocalipse 13 explica claramente, o cordeiro subiu da terra, a outra besta subiu do mar, a aglomeração e multidão de pessoas. Esse cordeiro subiu de um lugar que não tinha gente. Um cordeiro representa uma religião. O cordeiro de Deus, reticência. E recordem, falava como cordeiro. Era um cordeiro. E depois de um período de tempo, recebeu poder e falou como um dragão. E exerceu todo o poder que o dragão tinha antes dele. E o dragão sempre é Roma. E o dragão, Roma, não vem? Uma denominação romana, uma marca, uma denominação protestante, a imagem da besta. Qual é a denominação romana? Vejam, uma marca. E a imagem da besta, uma denominação protestante, formando um poder que forçará todos os protestantes a uma união. Você terá que estar nesse concílio de igrejas, ou não poderá ter companheirismo. Na era de Filadélfia, aí no livro das eras, ele nos fala de tudo isso, da hora da tentação. Ou não poderá ter companheirismo. Bem, isso é praticamente desta forma agora. Você não pode ir a uma igreja e pregar, a não ser que tenha um cartão de companheirismo ou alguma identificação. E pessoas como nós, seremos cortados completamente de tudo isso, exatamente, porque eles não poderão fazer. Está apertando, e quando esse tempo chegar e a pressão chegar de tal modo que você seja expulso, jogado para fora por conta da pressão, então vigie o que estou a ponto de lhes dizer em uns minutos. Vigie então a terceira etapa, vem? E será absolutamente para os totalmente perdidos, mas será para a noiva e a igreja. Agora veja o que o nosso irmão William está nos dizendo aqui na mensagem que estamos lendo. A vinda do Messias. Diz, depois no meio da igreja será manifestada essa terceira etapa em toda a sua plenitude. Onde? Ao reverendo William Branham lhe foi mostrado que será em uma grande capa catedral. Portanto, vai aparecer em algum lugar. E, portanto, esse é um projeto divino no qual a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará trabalhando. Esses verão a vinda do Senhor. Esses verão o sétimo selo, que é a vinda do Senhor no último dia. Quem verá a vinda do Senhor? Quem verão o sétimo selo? Os escolhidos. Agora, por isso que ele diz, quando vocês vejam a esse profeta mensageiro, vamos procurar no escrito aqui que ele nos deixou,
Foi escrito 13 de agosto de 2017. Ele disse: quando vejam a esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias. Viram? Quando vejam a esse profeta mensageiro do sétimo selo. Agora vejam aqui, ele disse: esses verão a vinda do Senhor, esses verão o sétimo selo. E isso foi em 2012. E aqui, quando ele regressou, em 2017, já estava se restaurando, se recuperando, e aí ele escreveu essas linhas, e vejam, aí ele nos fala exatamente o que ele tinha falado que ia acontecer no cumprimento da terceira etapa da visão da carpa. Quando vejam a esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias. Quais profecias? As que foram faladas desde o Gênesis até esse tempo, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. E aí me verão novamente. Os amo muito. Que Deus os abençoe. Onde veriam novamente o Espírito Santo operando em um homem? Os ministérios correspondentes ao cumprimento da visão da carpa? Ou estariam vendo em uma grande carpa catedral? Aí estariam vendo novamente o Espírito Santo operando encarnado nesse instrumento, na pessoa de Jesus Cristo. Tão simples assim. E depois veremos a todos que vão ressuscitar na ressurreição, e aí também estará o nosso amado irmão William Souto Santiago e todos os mensageiros das eras e seus grupos. Viram como tudo é simples? Agora continua dizendo: é um mistério. Como virá é um mistério. E quando virá e onde virá. E como serão os detalhes. Isso está na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, onde ele nos fala, e isso está na página 14 e no livro de citas. Essa porção desse extrato está na página, vamos ver aqui, está na página 106, parágrafo 923. Aí nos fala disto que o nosso irmão ele está falando aqui. Diz, é um mistério, como virá, quando virá e como serão os detalhes. Isso conheceremos quando for aberto esse sétimo selo no último dia, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a que tem a promessa da vinda do Senhor para nossa transformação. Assim que vão estar conosco em corpo glorificado, os santos do Antigo Testamento, e depois todos juntos iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, temos que estar vigiando sua vinda. Agora vejam, se ele nos disse que temos que estar vigiando pela sua vinda, por sua vinda. Vejam, nas mensagens que o Dr. William Souto Santiago nos pregou, em várias mensagens, ele nos fala, vejam nessa. Vamos ler aqui dessas três, onde ele nos dizia, vejam, em 2004, que foi o tema do céu, estão nos apurando, façamos tudo bem rápido e bem feito, de 4 de dezembro de 2004, ele disse, agora podemos ver o porquê a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vindo e ressuscitando os mortos em Cristo e transformando a nós que vivemos, podemos ver o porquê ainda não se cumpriu, viram? Porque ainda tem pessoas que têm que ser chamadas e colocadas no corpo místico de Cristo. E vejam, em 2005, em 4 de maio, em Talcahuano, no Chile, aí ele nos falou também, Cristo ainda está no céu, no seu trono de intercessão. A segunda vinda de Cristo ainda não se realizou. Ou seja, esse ministério messiânico não estava em operação no instrumento correspondente ao cumprimento da vinda do Senhor.
A segunda vinda de Cristo ainda não se realizou, não se cumpriu. A vinda do anjo forte ainda não se cumpriu, porque Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão com seu sangue. Ele está como o sumo sacerdote até que tenha entrado a sua igreja, até o último escolhido. Em 1º de março de 2013, a mensagem intitulada O Sinal do Filho do Homem, aí ele nos fala também e diz: para esse tempo, a manifestação desse anjo, que era diferente dos demais, que tem o 7º selo, não tinha cumprido em carne humana no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Está falando de 63, quando apareceu o sinal do Filho do Homem no céu. Vejam, esse anjo ainda não tinha se manifestado em carne humana no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, como cumprimento correspondente para o tempo da era e na era da pedra angular. Esse é o anjo que está ligado à era da pedra angular. Portanto, se é o anjo que tem o 7º selo, se é o anjo no qual cumpre a segunda vinda do Senhor, e em 2004, 2005, ainda em 2018, nos estava falando que a dispensação da graça estava com a porta aberta e estava para fechar. Então, esse ministério deste anjo, que tem o 7º selo, não tinha se manifestado em carne humana no meio da igreja. Por isso, ele nos disse, nesse ano 2012 também aqui, disse assim: portanto, temos que estar vigiando sua vinda, com os nossos olhos bem abertos para as Escrituras, ao que as Escrituras dizem, e ao que Deus disse por meio do precursor da segunda vinda de Cristo. Porque esse é o que veio preparando o caminho. E ele disse: essa mensagem introduzirá a Cristo ao mundo, introduzirá a Cristo, porque a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. O mensageiro precursor introduz, precursa a segunda vinda do Senhor com sua mensagem. E mesmo que o mensageiro precursor se foi, a mensagem ficou o que ele falou, e portanto, será como foi precursado esse evento para o último dia, para benefício dos crentes em Cristo. Vejam, portanto, deixou para nós a mensagem, que é a base, o fundamento do que estaria sendo realizado pelo Espírito Santo no cumprimento da segunda vinda do Senhor. Agora, vejam na mensagem Desespero, na página 6, nos diz assim: eu acredito que de todas as mensagens que eu preguei, essa foi absolutamente ordenada por Deus, com a exceção, supostamente, dos 7 selos, como uma comissão direta de Deus, e outras coisas que é diretamente a palavra. Mas, falando das mensagens pregadas normalmente, eu acredito que a desta manhã, o sinal, que foi pregado naquela manhã, o sinal, foi a mais sobressaliente. E aí ele escreveu, depois dos selos, ele escreveu do lado direito, essa é a que necessariamente devia seguir os 7 selos. Agora observa bem o que saiu depois dos 7 selos, a união das pessoas com Jesus Cristo, viram? E ele desenhou uma pedrinha angular do lado direito. O que vimos na mensagem, o sinal do tempo para nos unir, e depois vimos a mensagem, a luz vermelha da sua vinda, mostrando a condição desses últimos dias, e o sinal em nosso meio, das mulheres procurando ser mais bonitas, e também o que os homens fariam. Agora, em tempo para nos unir, do lado esquerdo, ele escreveu assim para cima também, a pedra angular. Tem todos esses sinais do Espírito Santo nos guiando. Depois chegaremos à coroação e de todas essas mensagens, desde os 7 selos, e chegamos a isso nessa manhã ao ver o sinal. E nisto podemos ver a nossa condição, e é para nos examinar e ver se em verdade estamos em fé. Agora, um pouquinho mais adiante, na página 7, vejam, na metade da página, nessa mensagem, diz assim: eu sinceramente acredito que estamos à meia borda de algo que será tão maravilhoso que jamais foi visto na terra desde os dias de Jesus Cristo, mas somente será conhecido à medida que, reticência, será tão humilde. Do lado esquerdo ele escreveu para cima assim, será tão humilde, o que o homem chama poderoso, Deus chama de abominação, e o que o homem chama nécio, Deus chama de poderoso.
Então preste atenção, será tão humilde que passará e não perceberá, se não tiverem o sinal para examinar. Do lado esquerdo ele desenha uma pedra angular e as eras. Quem teria pensado que a interpretação de os montes pulando como carneiros e as folhas das árvores batendo as mãos, batendo palmas, era um profeta saindo do deserto, que foi anunciado pelo profeta Isaías 712 anos antes. Aquele barbudo vestido com peles de animais não tinha nenhum púlpito para pregar, tinha sido excomungado de todas as igrejas. Portanto, ali estava na beira do Jordão clamando em voz alta: arrependei-vos! E chamando de cobra, ou seja, serpente, chamando de serpente todas as pessoas. Mas Deus falou que quando esse profeta viesse, os montes pulariam como carneiros. Os humildes ouviram e se alegraram. Como eles podiam compreender que o grande Messias profetizado, desde o princípio no Gênesis como Salvador e também em todos os sacrifícios, e até mesmo assinalado por todos os profetas, depois quando apareceu, parecia com um nascimento ilegítimo. O pai nem tinha se unido com a mãe. E, no entanto, essa já se achava grávida com aquela semente antes de se unir. Ele foi criado naquele ambiente e nasceu em um estábulo, como a Bíblia diz, o que naqueles dias era um buraco na fenda da serra, uma fenda na serra. E eu me encontrei com um lugar semelhante lá no Arizona, quando estava caçando, em um estábulo ali, em uma pedra debaixo de uma serra. E assim foi o lugar onde Jesus nasceu, em uma fenda, em um pesebre de palha ali, em um curral, com as vacas e os demais animais. Ele foi criado como um ajudante de um carpinteiro, para a honra dos carpinteiros. Agora, como podia esse ser o poderoso Jeová, como ele nos falava em algumas mensagens? E o que seria se Deus cumprir a segunda vinda em um trabalhador da construção? Creriam ou receberiam? Agora continua dizendo, mas certamente era uma pessoa estranha. Mesmo sendo uma criança, confundiu os sacerdotes com o seu conhecimento da palavra. E por quê? Porque ele era a palavra. Ele nunca escreveu nenhum livro. Viram? Ele não escreveu nenhum livro e não escreveu nenhuma só palavra. A única palavra que ele escreveu foi aquela no chão, na areia, quando aquela mulher foi acusada de adultério. E mesmo assim apagou aquela palavra. Agora, em algum momento, vamos conhecer o que foi que ele escreveu ali. Vejam, continua dizendo. E por que foi assim? Porque ele era a palavra. Ele não tinha que escrever nada. A sua própria vida falava. Ele era a palavra. Se eu não faço as obras do meu Pai, então não creio em mim. Veja, você viu? Se eu não fizer exatamente o que a palavra diz que eu devo fazer, então eu não sou a palavra. E isso é o que ele quis dizer. Ele é a palavra. Ou seja, ele, em sua primeira vinda, era o cumprimento da palavra, que foi falada pelos profetas, as profecias que falavam da primeira vinda do Senhor. Ele não tinha que escrever nada porque ele mesmo era o cumprimento, ele era a palavra, ele era o cumprimento do que foi falado. E assim é com a segunda vinda do Senhor, porque tudo é paralelo. Continua dizendo, quando os judeus virem a Cristo vindo por sua igreja, vão dizer, esse é o que nós estamos esperando. A primeira vinda de Cristo, os crentes em Cristo, a vinda onde haverão cumprida com os judeus. A vinda de Cristo para o último dia, os judeus verão cumprida com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu repetir novamente. A primeira vinda de Cristo, os crentes em Cristo, a viram cumprido onde? Com os judeus. A vinda de Cristo para o último dia, os judeus verão cumprindo-se com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no meio dos gentios. A estatura da plenitude de Cristo. Vamos nos colocar em pé. E assim, vamos deixar nesta ocasião, com esse tema, a estatura da plenitude de Cristo, ao nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.